Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we are thankful for this new day and this new morning. estamos agradecidos por esse novo dia e essa nova manhã. We are thankful that you brought us together this morning to open your word and to study together. E estamos agradecidos que estamos aqui juntos para abrir a Tua Palavra e estudá-la. Father, we pray that we want to invite you to be in our midst. Queremos te convidar para estar em nosso meio, With your Holy Spirit and your holy angels to protect and to guide us in our studies. com Teu Santo Espírito e Teus Santos Anjos para estar em nosso meio, para nos guiar em nossos estudos. We pray to pour out your let rain upon us so that we might see the words that you have prepared for us this morning. Também pedimos chuva serôdia para que possamos ver as palavras que Tu tens escolhido para nós essa manhã. Wake us up so that we have a clear mind and a clear understanding to recognize your words in this study. Também pedimos que nos despertes para que tenhamos uma mente clara e uma compreensão clara sobre essas coisas. We all ask this in Jesus' name. E tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Good morning. I have two, but it's English, two Bom dia, tem aqui as notas que estão em inglês. documents. There was the study we started yesterday E ontem estudamos aquele assunto about the 4 generations of Adventism. sobre 4 gerações no Adventismo. This is a document that is made by the Little Book Ministries in English. Esse documento foi criado pelo nosso ministério, o The Little Book Ministries, o livrinho. I think it's put together by Brother Marco, but it's based upon a study that Brother Dwayne Dewey has done in the past. Essa compilação aqui foi feita pelo irmão Marco e ele se baseia num estudo que o irmão Dwayne Dewey tem feito no passado. And it gives a chronological order of history of Adventism from the beginning until the time we are living in, and it's separated in 4 generations, 4 parts. E ele representa uma coletânea de eventos e documentos da história adventista e está em ordem cronológica e está subdividido em 4 partes, ou seja, 4 gerações. Unfortunately, it's not available in Portuguese yet, so perhaps Infelizmente, não temos esse documento em português ainda, it's something that should be put on the list, because I think this is a very important study. talvez seja algo que precisa ser colocado na nossa lista e acredito que é um estudo muito importante. Because I remember for myself when I started studying this topic a couple of years ago and watching the videos of Brother Dwayne. Porque eu me lembro quando eu pela primeira vez estudei esse assunto e assistindo às apresentações do irmão Dwayne. That was really an eye-opener for me about Adventism, about the church nowadays, etc. Isso realmente abriu os meus olhos sobre a situação do adventismo, sobre nós hoje em dia. The pieces of the puzzle came together for me in my mind when I was doing or watching this study. E ao eu assistir esses estudos, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Yesterday we entered in this 4-generation line, and I had not really prepared it, but it was a quick overview. Ontem entramos nesse assunto das 4 gerações. Eu não estava realmente preparado para esse estudo, mas dei apenas
breve uma vista geral. And this is a more detailed study of the same line we did yesterday. E isto aqui representa um estudo muito mais detalhado da mesma linha que olhamos ontem. And I thought maybe it's good to go through it a little bit. You don't need to read everything necessarily. E eu pensei que seria bom irmos junto, passando por esse documento. Talvez não seja necessário lermos tudo, mas uma boa parte. Because just to, Just what? oh no, I didn't finish mine. The first generation, what is the first generation, what did we say yesterday about the first generation? Recapitulando, o que dissemos ontem sobre a primeira geração? A liderança começa a rejeitar em parte a Bíblia e o espírito de profecia. First generation, the leadership and a liderança aí. A liderança começa a rejeitar. Leadership begins to reject the spirit of prophecy and the inspired word. Yeah, yeah. Yeah, That's at the end of the. Well, that's one thing I wanted to mention actually. Isso é uma coisa que eu queria mencionar. Yesterday I wrote on the board, and I think it's been done more often by other speakers, is that the turning point from the first to the, or the transition point from the first to the second generation, I wrote down 1888. Ontem eu anotei no ponto, como ponto de transição da primeira à segunda geração, 1888. Isso tem sido feito por outros professores também. But this document uses 1884 as the transition point. Mas nesse documento aqui, o ponto de transição está marcado na data 1884. And that makes the discussion about the spirit of prophecy something of the second generation. E isto torna o assunto do espírito de profecia algo que se encaixa na segunda geração. So it is and I think you can do it both ways, 84 or 88, it's the same history. Então, eu acredito que isso funciona de ambas formas, mas assim, tanto com 84 como com 88. This history, at least, this first generation, the decline in the first generation, I should say, leads to the rejection of the loud cry of the third angel in 1888. De qualquer forma, esse declínio que começa na primeira geração, ele leva à rejeição da mensagem do terceiro anjo em 1888. So that's and that would be 1888, but 1884 is marked because of the rejection of the spirit of prophecy, and that's the period where Sister White had open visions. Essa data 1884 tem a ver com o período em qual Ellen White teve visões abertas e isso cessa em 1884. But maybe it's good to go through this a little bit and to see if we have some waymarks and if there are things not clear, or if you have a question about a point, just ask, because that's what this class is for, and maybe we can get a better understanding of this time period. You had a question? Oh, sorry. Muito bem. Vamos então passar por esse documento. Eu acredito que seja bom passarmos por esse documento e ao lermos isso juntos, vamos ver se tem de repente alguma dúvida. Estamos aqui para isso. Isso é
uma aula e vamos aproveitar para estudar isso. Você teve uma pergunta? Foi em 1884 que teve o primeiro presidente da Igreja Adventista. Was it in 1884 that the Adventist Church had their first president? 84? That's his question. No. No. In 63. Não, 63. 63. Foi o Butler. Butler? No, I don't know his name. It's always an unknown name. It's no, it was the first president is. I don't know his name. Is it here? I always forget. Keep I always forgetting. forget his name because it was not James White. James White was the second, but there was one before. Estamos em dúvida sobre o nome. É bem comum a gente esquecer esse primeiro nome, porque não era a primeira escolha. A primeira opção era Tiago White, mas ele acabou rejeitando e acabou sendo outra pessoa. É porque eu fiz essa pergunta porque no estudo que eu tinha feito por um vídeo, o Butler, acho que é esse o nome, ele também rejeita a inspiração total da Bíblia. He is asking because he has studied some video and where kind of touches upon this topic, and Butler, he also comes to reject the veracity of the Bible. Mm-hmm. Yeah, that's true, and that's described in here as well. If you go here, George Butler becomes in 1880. He becomes president. 71, huh? Oh, the first time in 71, and then James White, and then 1880 again. Yeah. And I think if you go to the second generation in this document, Se você ver aqui no documento, Butler ele se torna presidente em 1871. page 4, Mas vamos ver aqui na página 4. it says, in 1884, Butler writes 10 articles in the Review and Herald about degrees of inspiration. Aqui no final diz 1884. Butler escreve 10 artigos na Review and Herald sobre os graus de inspiração. I think that's what you mean, right? Talvez você se refere a isto, certo? You had a question about it, or? Você tem uma pergunta sobre isso ou o quê? Não ficou mais claro. Deu pra... Well, it's clear. Okay. Okay, but that was not the beginning of Adventism, because that was your question. Não era bem esse o começo do Adventismo, porque He was isso not the first president. isso foi a sua pergunta. Ele não foi o primeiro presidente. Let's go through this list. We know that the first generation starts in 1844 prophetically. Vamos então passar por essa lista aqui na página 1 e we can see that. E vemos aqui que em 1844 Ellen White tem a sua primeira visão aberta. Yeah, she had the first open vision, and that's interesting. And there was in 1844, and it was in Portland, Maine. That's a city or a village. Então, 44, primeira visão aberta. Isso acontece em Portland, no estado de Maine. Isso é interessante. And if you go to the end of on the bottom of page 3, e se você for até o final da página 3, you see that Sister White had her last open vision in 1884, so that's 40 years later, and that was in Portland as well, but in Oregon.
E você vai ver ali que no finalzinho da página 1884, a última visão aberta que Ellen White tem também foi em Portland. Tá? Vocês reparem, foi em Portland, em Maine, no estado Maine, mas o último em Portland, no estado de Oregon, é outro estado. So it's a different state, it's a different village, but it has the same name. É outro estado, uma outra cidade, mas eles têm o mesmo nome. First, her vision started in Maine, which is in the east coast of the United States. Sua primeira visão, ela tem na costa oeste. And her last vision was in Oregon, which is the west coast of the United States. E sua última é no estado de Oregon, que seria no leste dos Estados Unidos. So here you see this principle that the Lord tells the end from the beginning, that there are like elements in the beginning and the end. And we see that more often in prophecy. Interessante que aqui também vemos ilustrado o princípio que Deus declara o fim desde o princípio. So since 1844, we know that God's people came together because there was a big disappointment happening. What? Since 1844, there was a De- big disappointment happening. desde We know mil- that therefore people came together to study. Desde 1844 houve ajuntamento por causa da decepção, do desapontamento que houve. And for months and weeks, or weeks, months or years, they came together to study the old truth, the truths they had understood in the time period before 1844, which are on these charts. Isto é, que eles se ajuntaram para estudar juntos aquilo que eles tinham chegado a entender naquele período anterior. Todas aquelas verdades que estão contidas no diagrama, eles se juntaram para estudar. And after this time period of studying, E depois desse período de estudo, and they had basically an internal work, they were studying for themselves, to understand for themselves their faith. isto foi trabalho interno entre eles se juntaram para se fortalecer na fé, para estudar aquilo que eles tinham chegado a entender. And in this time period, the Lord blessed it with more light upon the sanctuary, the law and the Sabbath. E Deus abençoou este período de forma especial. Eles receberam mais luz sobre a questão do santuário, sobre a questão do sábado, sobre a lei. And then, after a time period of 5 or 6 years, the Lord gives Sister White visions about producing a new chart. E alguns anos depois, o Senhor dá visões a Ellen White e ela entende que deve se produzir novo diagrama. And in these visions, the Lord says that the old chart is not allowed to be changed. It should be as it is because it was correct and the Lord's hand was directing it. E ela também entende que o Senhor diz a ela que o antigo diagrama não deve ser alterado, porque ele era da forma como ele o queria, que a sua mão estava nele, na produção dele. And there was one mistake in this chart, and it was that 1843 needed to be 1844, so that needed to be corrected. Mas que houve sim erro naquele diagrama e que isso era o ano 1843, tá? Isso precisava ser corrigido. And in the meanwhile, the Lord had given more light upon the sanctuary, the law and the Sabbath. E, no entanto, também o Senhor tinha dado mais luz acerca do sábado, acerca do santuário
Sim. And that needed to be added as well. So what they did, what the Lord instructed them to do is to make a new chart. Então, isso também precisava ser acrescentado, não, nesse novo diagrama. Então, ele os instruía a fazer um novo diagrama. And that became the 1850 chart. E isto é o diagrama de 1850. And the 1850 chart contains the truth of all the truths of the 1843 chart, but then corrected for 1844. E esse diagrama de 1850, ele contém todas as mesmas verdades que estão contidas no diagrama 1843, mas tem a data de 1843 corrigida para 44. And then it contains here in the left down corner the sanctuary and the three angels' messages, the light that the Lord has given after 1844. E encontra-se acrescentado aqui no diagrama de 1850, na parte esquerda inferior, a luz sobre o santuário e as três mensagens angelicais, todas essa luz que chegou depois de 1844. Because this group of people, though they were small, they still believed in the soon coming of Christ. E esse grupo, mesmo sendo pequeno, continuava crendo firmemente na volta de Cristo. They didn't have a specific time, but they still believed that the prophecies were pointing to the fact that they were living in the last days. Eles não tinham mais uma data específica, mas eles ainda acreditavam que as profecias estavam apontando para esse tempo, esse período, não, como sendo o tempo do fim. Amém. E depois de uma decepção tão grande, né? Praise the Lord, because even after such a great disappointment, Yeah. they stayed firm. It was, yeah, praise the Lord. It is, but it took a while, or it took some years, I think, at least for this group to be restored or to really resettle. Demorou um tempo, alguns anos, até que esse grupo realmente tinha se firmado outra vez. And then in 1850 the Lord brings a little transition point in where it goes from an internal work, because it was all internal and self-study, into an external work, into evangelism. E temos aqui em 1850 um pequeno ponto de transição, porque até então todo esse trabalho era de forma interna, era entre eles, e a partir daí eles começam novamente a fazer um trabalho externo, e eles vão a público. Because that was the reason why the Lord wanted this 1850 chart, to use it to tell other people about the truth. Pois essa foi a razão que o Senhor quis que se produzisse o diagrama de 1850, para que outras pessoas pudessem entender essas verdades. But while the time went forth, and the longer it, and the more, and the bigger the distance between 1844 became. Mas quanto mais demorava, né, mais tempo passava e quanto mais tempo tinha passado entre 1844 e o momento que eles estavam pregando, the more Laodicean the church started to become. Mais laodiceano a igreja se tornou. We have here a quote on the page 2. Na página 2 temos aqui uma citação From Early Writings. Da revista Early Writings. It's in the Portuguese. It's the same page and paragraph number. We have it. Yeah, it's PE 107.2. Oh yeah, Early Writings, of course.
Primeiros Escritos, 107. And this is written in 1852, so this is in the same time period. Isso é escrito em 1852, ou seja, naquele mesmo período. Many who profess. Yeah, it's somewhere halfway the paragraph, I think. In the top, but Okay. 0.2. Yeah, I see. yeah, muitas. Ok. Encontra-se esse texto encontra-se em Primeiros Escritos, eu falei revista, não, é livro, 107.2, na segunda frase. You have it? E diz assim: muitos que professam estar aguardando a iminente volta de Cristo estão se conformando com este mundo e buscando mais fervoroso aplauso dos que os cercam do que a aprovação de Deus. São frios e formais como as igrejas nominais, das quais estão separados apenas pouco tempo. A palavra interessadas à igreja Laodiceia descrevem perfeitamente sua presente condição. Ver Apocalipse 3, 14 a 20. Eles não são frios nem quentes, mas são mornos. And it goes No, this perfectly. last part, I think you did. It's Yeah. not in here. Okay. But it's okay. Até aí. So here, this is one of the first times, and I'm not sure if it is really the first time, but one of the first times that Sister White starts to mention that the people in the time become the Laodicean church. E aqui, isto é uma das primeiras vezes, se não talvez a primeira vez, que Ellen White ela começa a identificar a igreja do tempo dela com a igreja de Laodiceia. So that's quite fast after 1844, Isso é bem rápido, depois de 1844, where we see already the declines coming into God's people. onde já vemos entrando o declínio ao povo de Deus. Because we know that what church was before the Laodicean church? Porque qual era a igreja antes de Laodiceia? Filadélfia. Philadelphia. So they became from the Philadelphian church, which was a very good church. It had no reproofs in the letter. E então aqui eles rapidamente eles mudam da igreja de Filadélfia, que era uma igreja boa, não tem nenhuma reprovação na carta. And now it starts to become Laodicean. In here, 52, Sister White talks about it. Eles rapidamente se tornam a igreja de Laodiceia. E aqui isso ela comenta em 1852, esse texto que acabamos de ler. We know that in this same time period, and I think it was in 56, that Hiram Edson sent in a couple of articles about Sabemos que no 2520. Sabemos que no mesmo período, e eu acredito ser em 1856, que Hiram Edson ele publica ou ele envia uma série de artigos acerca dos 2520. And he sent in these articles for the people the people of God to review his point of views. E ele publica isso para aquele grupo, o povo de Deus, revisar seus pontos de vista. He had some different views on the 2520 as William Miller had originally. E ele tinha alguns pontos de vista diferentes acerca dos 2520, diferente de Guilherme Miller.
Do we know this history, or do we know a little bit about Vocês conhecem essa história? Sabem um pouco sobre isso? what is the 2520 that William Miller preached and the 2520 Hiram Edson? Vocês sabem a diferença dos 2520 que Miller pregava em comparação com o que Hiram Edson pregava? No. I think you know, but Eu acredito que vocês sim sabem, it's in different wordings. mas estou colocando em palavras diferentes. Você me explicou. Okay. I thought he yesterday told me something about it, but not in this way. Ah, okay. Okay. Então vocês olharam isso ontem, mas um pouco diferente. Well, yesterday in the class we talked about the 2520 very short, and Oh. we talked about the two fulfillments of it. Ontem nós comentamos brevemente sobre os 2520 e seus dois cumprimentos. There's a 2520 fulfillment in for the northern tribes, Israel, and for the southern tribes, Judah. Há um cumprimento dos 2520 tanto para os tribos do norte como também as tribos do sul, não? Que é Judá e Israel. And although Israel e Judá. William Miller was aware of both, E Guilherme Miller estava ciente de ambos. he was more focused on the one for Judah, the last one. Mas ele mais se focava na linha que se refere a Judá. That's where the charts start with 677 and they go all the way down to 1844. É ali onde o diagrama começa em 677 e eles vão até 1843. And so this was the one William Miller was focused on, but Hiram Edson started to write some articles now, and he wanted to put more focus on this one. Então, Guilherme Miller ele mais focava nessa segunda aplicação, que termina em 44, nesse diagrama 43. Mas Hiram Edson, aqui ele quer mudar agora a ênfase, né, o foco nessa outra linha que é essa primeira. And he had, I think it was 6 articles where he explains why he thinks that this one is a right application for the 2520 as well. Então ele publica artigos, e acredito que sejam 6 artigos que ele publica, e ele defende porque ele acreditava que essa linha seria a linha certa, a linha mais importante. Or I think even that he tries to say that this one is the main one and this one is not really applicable. E eu acredito que ele até tenta defender no artigo que essa primeira linha seria como a principal, a mais importante, e parece que ele também até rejeita essa segunda linha. And so he wants to change Correct. correct or the understanding of the 2520 or to improve the understanding of the 2520. Então ele tenta corrigir, melhorar essa visão sobre os 2520. So he sends in these articles to review by the brethren. Então ele envia esses artigos aos irmãos para eles revisarem. But actually nothing really happens with it. People read it, but it's not really dealt with. Mas não acontece nada. As pessoas leem e não sabem bem como lidar com isso, como tratar isso. There's not a statement made.
like this is correct or this is wrong or this should be changed or this should be. Não é feito não estão tomando publicamente nenhuma posição que isso é certo ou errado, não? And then so time passes through or passes by, and these documents or this study becomes disappears into forgetfulness, or how do you say it? E assim o tempo passa e esses artigos eles acabam caindo em esquecimento. And then in 1863, it is James White that starts to write articles against the 2520 in general, like in the general application of the 2520, he starts to write against it. E é apenas em 1863 que então Tiago White começa a escrever artigos contra os 2520 em geral. So we first have William Miller writing about the 2520 ending in 1844. Then we have Hiram Edson saying no, it should be the other one, ending in 1798. And now we have James White say none of them is actually correct. Então, para recapitular, começa com Guilherme Miller, que descobre e entende que os 2520 devem terminar em 1844. Hiram Edson, logo ele tenta focar, mudar o foco a outra aplicação, onde os 2520 terminam em 1798. E logo vem Tiago White, que ele diz que não, ambas estão erradas e ele rejeita isso por completo. And that's taking place in 1863. Isso acontece em 1863. And I think these articles here, it says, these articles were released in January of 1864 in the Review and Herald. James White's articles. Oh yeah, what is it? Articles. Oh yeah, the articles from James White on the 2520. E aqui vocês veem no final da página 2 que esses artigos que ele escreve, eles são publicados em janeiro de 1864, esses artigos contra os 2520. So here you see in another way the slowly decline of God's people. Daqui você vê de uma outra forma esse gradual declínio do povo de Deus. They start to reject parts of former history. Eles começam a rejeitar partes da história passada. They start to question. Começam a questionar. And one of the reasons, or one of the reasons why this is happening is because the way of interpretation starts to change. E dos motivos por que isso acontece é porque o jeito de interpretação começa a mudar. If it's worth remembering that the 2520 are in both charts, maybe show it. Yeah, because the 2520s or the 2520 was printed on this chart. Os 2520 eles se encontram impresso nesse diagrama. And thus was part of history before 1844. E assim ele é parte da história pré-1844. But then after 1844 there was this period of internal research after this disappointment. E lembramos que depois de 1844, assim temos que explicar de manhã, houve aquele período que houve intensa pesquisa, estudo. And they went over all these prophecies again. E eles revisaram todas essas profecias que estão contidas nesse diagrama. To check whether they were right or wrong or should it be changed, etc. Para ver se isso estava certo ou não, o que precisava ser melhorado. And the Lord blessed this time period with extra light, and they confirmed
that the old truth were all correct, E o Senhor abençoou esse período de forma especial e assim eles receberam mais luz e eles chegaram a confirmar que tudo aquilo era assim correto. and thus the chart that the Lord directed with His hand, or the second chart that He directed with His hand, contains all the truths that are on this chart, including the 2520. E assim que esse segundo diagrama que também é direcionado pela mão de Deus, é assim que ele também contém todas as verdades que estão contidas nesse diagrama aqui. E isto inclui os 2520. Like Brother Parminer said, I think it was last weekend when he was here, that the 2520 is on both charts the main prophecy that is illustrated. Eu acredito que foi no final de semana passado que o irmão Parminer mencionou que os 2520 são a profecia principal que está contida nesses diagramas. It is this main column, Essa coluna central, which starts here in 677, que começa ali em 677 and it ends here in 1844. e que termina em 1844. And the same is for this chart. It starts there, the main column. This is the main prophetic line that this chart wants to tell you. It starts in 677 and it ends there in 1843. A mesma coisa aqui. Essa coluna central aqui, ela começa em 677 e aqui termina em 1843. So the 2520 is the main column. It's the main focus of this of these prophetic charts. Ou seja, os 2520, eles têm um papel central, eles são a coluna central de ambos os diagramas. And this one is published in 1850. E aquele é publicado em 1850 And both are directed by the hand of the Lord. e ambos foram dirigidos pela mão do Senhor. But after these time periods, so after the 44 and after 50, people started to question the 2520. Mas when did it start? 44? Now after the period of 44 and 50, so after 50, Então, depois daquele período de entre 1854 a 1850, as pessoas começam a questionar. Hiram Edson started with it, E quem começa com isso foi Hiram Edson. and then it was James White who finished this thought, so to speak, by saying that 2520 is not even a prophecy. E isto culmina com Tiago White, que então rejeita por completo essa profecia e diz que isso nem sequer é uma profecia. People sometimes have difficulty to find the 2520. It's in the very right Because corner. the 2520 is not mentioned here, it's only 677 and 1844. Eu disse que às vezes as pessoas não sabem encontrar os 2520 porque ele não é mencionado aqui em número nessa coluna central. Ali But diz, here in the corner, 2520 is really mentioned. mas aqui no canto direito, embaixo, está escrito o número 2520. And many people like to argue and say, look, the 2520 is like very big there and it's very clear presented on this chart and it's very little here, so people probably didn't believe it anymore because it's so little. Então, algumas pessoas tentam de argumentar dizendo que, olha, aqui nesse diagrama aqui está muito grande, aqui os 2520 em letras grandes aqui, e ali apenas muito pequeno. Então, provavelmente as pessoas já não acreditavam tanto nessa profecia, porque com letras pequenas. That's not really an argument, but Isso não é um argumento, não? because on this chart, the cross there in the middle is like this big. E também, se a gente usar esse raciocínio, né, a cruz aqui está bem grande, And here it's very small. e ali ela está bem pequenininha.
So you can, if you use the same argument, you could use the cross or Jesus was less important for these people in 1850. Se você Não. se firma nesse argumento, né, a conclusão seria que então a cruz também não era tão importante para eles. And that doesn't make sense. Isso não faz sentido. So these two charts are directed by the hand of the Lord. The 2520 is on both of these charts. Então, ambos diagramas foram dirigidos pela mão do Senhor e os 2520 estão em ambos diagramas. And then in 1863, they started to produce a new chart. E em 1863, eles começam a produzir outro diagrama. And that's the same year that James White started to write these articles against the 2520. Que é o mesmo ano que Tiago White tinha começado a escrever aqueles artigos contra os 2520. And many of these truths that are on these charts are also on this 1863 chart. E muitas daquelas verdades que estão em ambos diagramas, contidos em ambos diagramas, também se encontram no diagrama de 1863. But this chart is very simplified. Mas esse diagrama ele foi simplificado, ele é muito simples. It only has pictures on it. Ele tem basicamente somente figuras. No text, no text no explanatory text or Bible verses. Ele não tem nenhum texto ou referências bíblicas que explicam as ilustrações. They produced this 1863 chart, and next to this chart they had a book to explain this chart. E eles então produziram aquele diagrama de 1863 e junto com esse diagrama lançaram um pequeno livro que a sua função era para explicar aquele diagrama. Já perdi a função de ser rápido no entendimento, né? Como foi no início do diagrama. So, Pudesse. yeah, it kind of lost its function of being easy to read for those who would run and read it. Is that how she said it? Yeah. Yeah. Because where do you have this text from? Certo, porque você citou de onde? Não, só de pensar, porque eu me lembro, não sei disso. She just, Abacuque. yeah, Habakkuk Yeah. too. Yeah, well, exactly, because these two charts are a fulfillment of Habakkuk. Muito bem, porque de fato esses dois diagramas são um cumprimento de Abacuque. And there it says that, well, let's go there. E ali diz, vocês já sabem, mas vamos abrir. Habakkuk 2. Abacuque 2. Verse 2. Verso 2. Encontraram? You have it? Depois de Miqueias, Naum. Habakkuk 2, verse 2. Can you read? Abacuque 2, você pode ler para nós? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o possa ler quem passa correndo. Well, yeah, verse 2 is basically the one that we wanted to read. O versículo 2 é basicamente o que queríamos ver aqui. Here it says, write the vision and make it plain upon tables. Well, Que diz, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. we understand
that this verse is a fulfillment of both that chart and the chart, Sister White says so. Vice versa. The charts are fulfillment of this verse. Então, esses diagramas aqui são um cumprimento desse versículo aqui. But here it says indeed that make it plain upon table that he may run that readeth it. So you must read at least something on these tables. E aqui diz, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas para quem possa ler, quem passa correndo, tá? Então aqui fica claro que você precisa ler. So, and this 1863 chart is a chart that basically has only pictures on it, and you can nothing read on it because it has no explanatory text. E o diagrama de 1863, ele não contém nada escrito, então não tem nada para ler. São apenas ilustrações, imagens. Yeah. And then but the 1863 chart, I don't think there are lies on it or errors on it. O diagrama de 1863 não é que ele contenha mentira. It's not a bad chart in this way that it contains errors and Repetindo, não é um diagrama que contém erro. But Truth is omitted. yeah, the how do you say that? The The danger of the 1863 chart is in the fact that part of the truth is removed from it. Mas o perigo dele, desse diagrama de 1863, é que parte da verdade está removida. It is a simplified chart, so it is very simplified, and I think the 2520, and I'm not sure about the daily, but the 2520 at least is removed from it. E ele não tem certeza, mas parece que os 2520 e talvez também o contínuo tem sido removido desse novo diagrama. Oh yeah, and one of the important elements of the 1863 chart is this was an initiative of people and not based on the command of the Lord. E uma das coisas importantes é que esse diagrama ele foi produzido pela iniciativa de pessoas e não por ordem do Senhor. Sister White never told us that the 1863 chart was directed by the hand of the Lord. Ellen White nunca afirmou que o diagrama de 1863 havia sido dirigido pela mão do Senhor. And we have to acknowledge that at least she, in this time period, in the 63 and onward, that she promotes this chart, so to speak. She says everybody should have a chart, or everybody, they were printing them in their own house. In 63? Yeah, and later. We have to acknowledge that she promotes the 63 chart. Yeah. Yeah, that's, Okay. yeah. Sim, e temos que reconhecer que, pelo menos, ela promove a divulgação desse diagrama, porque eles produziam esse diagrama na sua própria casa, o de 63. So many people use this as an argument against us. E dessa forma muitas pessoas usam esse argumento contra nós. That Sister White talks about the 63 chart not in a negative way. Que Ellen White fala sobre o diagrama de 1863 não de uma forma negativa. And
And they use it against us to say, you see, the 63 chart is just as good as the others, and this is the real new chart, and this is our foundation, so to speak. E assim eles tentam argumentar que esse diagrama de 1863, que já que que eles usavam esse diagrama, que ele era como se fosse o diagrama certo agora, o diagrama aprovado também. It is a progression of the new light that the Lord has developed in this time period, and the 63 chart is just an update of the other two. Como se fosse agora diagrama atualizado, não como diagrama corrigido e revisado, não? And then we have it, he has it here on his screen here, and it is basically all the symbols on it, or the pictures on it, most of them are, you can see on this chart as well, it's very similar in regard to the pictures. Eu tenho ele aqui no computador, vocês podem procurar. E ele é muito similar a esse diagrama, assim, bem similar. E quase todas as ilustrações estão contidas, que estão também nesse diagrama, quase. I see the daily is not there because Christ is not there. Christ is not on the cross. Cristo não está na cruz nesse diagrama. O contínuo também ele não está. Well, the two woes are there, Mas os dois ais estão aqui, but there are no dates mentioned what it means. mas não tem mais data que indica. Maybe it's in the booklet. Maybe that's in the booklet. Talvez esteja no livro, não? Que explica esse diagrama. I know that 677 is in this book. Ele sabe que pelo menos a data 677 sim se encontra naquele livro explanatório. So, although the 2520 is not on the 1863 chart printed, Então, mesmo que não está impresso nesse diagrama de 1863 a data de o número 2520, the book that explains this chart starts in 67 or mentions 677 at least. I'm not sure. pelo menos no livro que explica esse diagrama, a data 677 é dado como início. It acknowledges that 677 is the captivity of Manasseh. Ele reconhece que 677 é a data do cativeiro de Manassés. Because that's also an argument against us that is heard often, that 677, you cannot prove 677. Porque isso é dos grandes argumentos que é usado contra nós, que não tem como provar a data 677. And then you can go to this book and say, well, the 63 chart, although it's not on the chart, in the book of the 63 chart, the 677 is there. E podia pelo menos responder que, mesmo que a data não se encontra aqui nesse diagrama novo, 63, mas está sim contida essa data 677 no livro que vai junto com esse diagrama. Okay, let's go to page 3. I would like to finish at least this morning the first generation. 2 minutes. Vamos à página 3, porque ele queria pelo menos terminar a primeira geração. So we are in 63 now, and then we heading to the 70s and the 80s. Então, estamos agora no ano 1863 e agora estamos indo aos anos 80. We see that James White dies in 81. E aqui vocês veem que Tiago White, ele morre em 1881. And like I said yesterday on this line, that in 83 and 84, the discussion starts about inspiration of the Word of God. E como eu já disse ontem, começa em
1883, 84, começa a discussão sobre a inspiração da Ellen White. And here there is a quote from a book written by Albert Tim. We're not going to read Which it. is Brazilian. Hmm? It's Brazilian, Oh, he is yeah, Brazilian. I think, yeah. Okay. I don't know Portuguese. Hmm. Should I Oh, translate this? no, but at least you did not translate what I- Sorry, yeah. Aqui, o próximo texto aqui é escrito por Alberto Tim. And I don't think we should read it completely because of time now. Talvez por causa do tempo não vamos ler ele por completo. But maybe read this last phrase of the first paragraph. Mas eu vou ler apenas aqui no primeiro parágrafo a última sentença. It's about the 1880s, and then this sentence I think will. Aqui trata dos anos 1880 e eu vou falar pelo menos essa frase, né? Resume esse assunto. Diz aqui, durante aquele período, duas perguntas principais foram levantadas. Primeiro, existem graus de inspiração? E segundo, será que o Espírito Santo ditou as palavras das Escrituras inspiradas? Yeah. So in 83. Well, yeah, these are the two questions. So are there decrees in inspiration? So is it possible that the Word of God or Sister White is a little bit inspired or 80% inspired? Então, o primeiro assunto, será que há graus de inspiração? Ou será que a palavra de Deus, será que Ellen White foi inspirada parcialmente, vamos dizer 80% de inspiração? Or are there parts that are 100% inspired and are there other parts that are not inspired? Ou será que há alguns textos que são 100% inspirados, tem outros textos que não são inspirados ou só um pouco? Maybe it's good to read the last phrase of the next paragraph. It summarizes the Eu vou ler aqui a última frase do próximo parágrafo. It summarizes the viewpoint of Uriah Smith. You mean the last, by the spring? Yeah, by the spring. Na primavera de 1883, Smith estava convencido que, mesmo sendo que as visões da senhora White eram verdadeiramente inspiradas, seus testemunhos não eram. So, Uriah Smith here says that he believed that the visions, the dreams and the visions Sister White received, they were truly from God, they were inspired. But and that the testimonies means the counsel. Sometimes she wrote a letter or a counsel to someone, hey, you should do that or you should not do that, etc. These were just advices and they were not 100% inspired. Então, o que Uriah Smith aqui faz, ele diz que, sim, as visões e os sonhos que a irmã White teve, não, ou estava tendo naquele tempo, sim, isso era 100% inspirado. Agora, todos aqueles conselhos que ela dá, as cartas que ela escreve para dar conselhos pessoais, isso não era necessariamente inspirado ou talvez por parte apenas. So yeah, but that's very. Wasn't there an issue with Smith in his private life also? The reason why he came to this conclusion. Talvez só para dar um pouco mais de detalhe, né?
motivo por que ele talvez tenha chegado a essa conclusão is because Sister White had some testimonies or some counsels for him, and she wrote him some letters. tem a ver que a irmã White ela tinha alguns conselhos pessoais para Uriah Smith, né? E que ele escreveu, que ela escreveu a ele. And he did not agree with what Sister White told him. E ele não concordava com aquilo que ela estava aconselhando. So that's why he said, well, these advices, these letters she writes, they are not God's word, but they are just her human thoughts. Então ele conclui que esses conselhos, né, eram apenas conselhos pessoais da Ellen White, mas não eram assim, era como pensamentos humanos, mas não eram a palavra de Deus. And this was not a personal thing. Yes, it was a personal thing of Uriah Smith, but he openly addressed this in writings, in articles. Então, sim, por uma parte era um assunto pessoal de Uriah Smith, mas ele também aborda isso de forma aberta ao escrever artigos sobre isso. So this became a disease that spread through leadership and through Então, isso acabou se tornando como uma doença, né, que foi se espalhando na liderança. Because if one person starts to openly address this topic, more people perhaps were already having this doubt in their hearts, but now someone starts to do it openly, then Give other them a people will voice. follow. Yeah. Sorry? Giving them a voice. Yeah, you have a voice that addresses these topics. Então, talvez tinha algumas pessoas que tinham essas dúvidas no seu coração, assim, né? Mas agora tem uma pessoa que abertamente está colocando isso em palavras, né? Como um porta-voz. E se principalmente fossem cartas de correção, pedindo correção, para voltar mais para Cristo, para se corrigir, mais fácil era de se revoltar. Principally, if it is about like personal advice, counsel, letters, you know, like very personal things, you know, about your private relationship with God and etc. It's easier to say it, just to reject it and say, hey, that's not inspired. That's what he did. Foi isso que ele fez. And then in the same year, or actually the year later, it says here in 1840 or in 1884, the last open vision by Ellen White was given by the Lord. E assim, em 1884, Ellen White recebe a última visão aberta. 1884. She continued to have visions, but no open visions anymore. Ela continua a ter visões, mas não são mais visões abertas, ou seja, em público. Because the open visions, sometimes she had visions publicly, and these things happened to, what's the word? To confirm or to prove to the people who were in this assembly, to prove that it was from the Lord that was happening. Então, até então ela tinha visões, às vezes no meio de pessoas, e isso era como para testemunho, para que todos vissem que isso sim era uma mensagem diretamente de Deus. For example, Brother Gabriel, he comes to us this morning and he says, well, tonight I had a dream, last night I had a dream, and I think the Lord spoke to me this and this and this and that. Então vamos supor, né, que eu chego aqui e conto, olha, eu tive um sonho noite passado e o Senhor me diz isso, isso, isso. And we would be like, E talvez a gente estaria desconfiando, não? Será que isso aí é do Senhor mesmo? But the Lord is able to give more power to this, that Brother Gabriel will fall in a vision right now. We are all here, and he will fall in a vision, and we will see it happening. Mas isso teria muito mais impacto se eu agora aqui estaria caindo naquele estado de estar recebendo uma visão, não?
So this would give us an extra proof that there is at least something special going on, and that it might be that it's more reasonable that this is from the Lord than just some crazy thought from our brother. Então isso seria muito mais palpável, muito mais fácil de entender, de acreditar se isso estivesse acontecendo agora aqui, não? Do que apenas ouvir o que a pessoa relatou, não? Talvez seja alguma ideia louca, não? Que a pessoa está inventando, não? So that's why these things were happening to Sister White sometimes while they were other people to Witness. As a witness for these other people as well. Então era por isso que às vezes Ellen White tinha recebido essas visões em público, para que as pessoas pudessem testemunhar aquilo que estava acontecendo. But now her testimonies, they were questioned. Mas agora os seus testemunhos começaram a ser questionados. And people started to question the inspiration of what she was saying and what she was writing. E as pessoas começaram a questionar aquilo que ela estava dizendo e escrevendo. So the Lord stopped the open visions. It was not. E assim o Senhor parou enviar as visões em aberto It would a ela. not have a contribution anymore to have an open vision because. Não seria mais útil, não iria contribuir mais para nada se ela continuasse tendo visões abertas. So from this point onward, Sister White only received visions in the night privately. E a partir daí ela continua tendo visões, mas isso em particular à noite. I think this is describing the first generation. Isso aqui descreve a primeira geração. This is the beginning. This is a beginning. You see the decline happening here. The beginning of the decline. Você vê aqui o começo do declínio. And we will continue tomorrow with. E amanhã nós continuaremos com a segunda geração. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, we are thankful for this morning Querido Pai Celestial, estamos agradecidos pela manhã, that we were able to open your Word and to study history of your church. que fomos capazes de abrir a Tua Palavra e estudar a história da Sua Igreja. Father, we are summoned, we are called to not enter into the sins of our fathers. E nós somos chamados, advertidos para não cair nos mesmos pecados dos nossos pais. But if we should not do that, we at least need to know what the sins of our fathers are, and that's why we went into this history. Mas para que possamos respeitar esse chamado, é importante que entendamos o que foram os pecados dos nossos pais, e por isso que entramos nessa história. Father, we pray that we learn by these studies not to enter into the same mistakes of our fathers. Pedimos que entendamos bem o que isso significa de não repetir esses mesmos pecados. We pray to give us a clear understanding of these histories. E pedimos que nos dês um entendimento claro sobre essa história. And we pray also that you will bring us together tomorrow morning again safely. E pedimos que nos traz de volta amanhã cedo To continue this study. para continuar esse estudo. Father, we pray also to bless the food that is before us. Abençoe também, por favor, essa comida que foi posta, That we might be blessed by it and receive strength and health. para que seja de bênção para nós e que possamos receber força e saúde. And we pray to be with us during the day as we work. E wherever we pedimos go. que
que esteja conosco também durante esse dia, durante o nosso trabalho. We ask this in Jesus' name. E pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.